Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre a tutela jurídica da paisagem. E nessa aula eu vou tratar agora sobre os elementos essenciais da paisagem. É muito importante que a gente possa conhecer quais são os elementos essenciais da paisagem para que a gente saiba como esses elementos interferem na tutela jurídica da paisagem. Então, o primeiro elemento que eu trago é o substrato material. Não existe uma paisagem sem que tenha algo físico sobre ela, o nosso meio físico. E esse meio pode ser tanto natural quanto antrópico, ou seja, alterado pelo homem. Então, por exemplo, aqui uma imagem no Pantanal, um meio exclusivamente rural, em que temos aí jacaré, a natureza, um meio natural. Aqui a gente já tem uma interface entre o meio natural e a situação antrópica. Temos aqui a natureza, os animais, mas temos a ponte, a estrada, o que demonstra a ligação entre o que o homem, a marca que o homem faz no meio ambiente natural, nos trazendo um substrato, então, antrópico e natural ao mesmo tempo. Hoje em dia, muito dificilmente a gente tem um ambiente completamente natural. Até mesmo no fundo do oceano, quando as pessoas mergulham, identificam lá interferência das mudanças climáticas, eventualmente até mesmo plástico, lixo. Então a presença do homem, hoje se falar num ambiente exclusivamente natural é muito difícil. Mas a gente sabe que temos paisagens com preponderância desse elemento natural e com preponderância do elemento antrópico, por exemplo, numa área urbana. E algumas com interface entre os dois, como esse exemplo aqui de uma estrada no Pantanal. Outra questão importantíssima é o substrato imaterial, aquilo que não está presente fisicamente todos os dias ali, mas é a forma de vida, é a interação entre o homem e a natureza, é a presença do homem. Esse substrato imaterial que faz parte da paisagem é o modo de vida, como, por exemplo, eu trago aqui num exemplo do Pantanal, o homem pantaneiro. O homem pantaneiro faz parte dessa paisagem. O gado, a boiada, o boiadeiro, isso faz parte. Assim como no litoral do Nordeste, a presença do jangadeiro, assim como numa área indígena, a presença dos povos indígenas, assim como no Pelourinho, a presença ali das baianas, esse modo de vida, na Oktoberfest, na região do Vale Europeu, aquelas pessoas que vivem tradicionalmente, isso é o substrato imaterial, a forma de vida que faz parte da paisagem e que, dependendo do caso, deve ser protegida também, esse substrato material. E outro conceito importantíssimo para a questão da paisagem é da fisionomia do ambiente. Besse traz o seguinte: expressões como fisionomia da paisagem, fisionomia da terra. Trata-se de levar em conta toda vez, retomando ainda uma expressão de Vidal, a característica do território considerado, isso é, aquilo que especifica e distingue entre todos os outros, e o que é preciso compreender. Fisionomia e característica não são representações subjetivas, não são seres fictícios forjados para as necessidades da análise pelo geógrafo, são realidades objetivas, identificam verdadeiramente um território que é necessário reconhecer, localizar, delimitar, tanto especialmente como qualitativamente. Então, gente, o que é a fisionomia da paisagem? É a fisionomia daquele local. Como que aquele local se aparenta, o que ele tem de essencial que ele diferencia de outro. Isso é muito importante porque entra no conceito da ambiência. O conceito da ambiência é o espírito do local, o genius loci. O espírito do lugar é aquilo que dá vida, é a alma daquele lugar. Então, a conferência de Nairobi traz na recomendação o seguinte: o conceito que entende-se por ambiência, dos conjuntos históricos ou tradicionais, o quadro natural ou construído, que influi na percepção
estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula de maneira imediata ao espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais. Já o Marcos Paulo de Souza Miranda, no livro dele, aponta o seguinte, que os bens culturais são elementos integrados de corpo e alma. O corpo é o suporte material do bem. Uma igreja, um casarão, uma escultura, um lugar é utilizado pela prática de atividade cultural, enquanto a alma é constituída dos valores imateriais que justificam a especial relevância da coisa. A antiguidade, a autoria, a raridade, o vínculo com fatos memoráveis, a beleza e a inovação. Trazendo essa lição do Marcos Paulo, do corpo e da alma, o substrato material, o substrato imaterial, a presença é esse corpo. E a alma é essa ambiência, aquilo que a gente sente. Por exemplo, quando você entra numa grande catedral, ela é planejada para te dar a dimensão da igreja, a força divina, a calma que traz uma catedral, que é muito diferente, por exemplo, de ingressar num show, numa boate, num estádio de futebol. Esse sentimento, esse espírito do lugar é o que é considerado a ambiência. E um outro elemento especial, essencial na paisagem, é a dimensão valorativa, ou seja, é aquele valor que as pessoas dão para aquela paisagem. Então, eu tenho uma ambiência de um lugar, aquela forma, aquela fisionomia do lugar que me leva a uma ambiência, e nessa ambiência, quando eu sinto, eu tenho uma alteração psicológica, que pode ser uma admiração, que pode ser até um receio, que pode ser positiva ou negativa, e com essa alteração psicológica que os meus sentimentos e os meus sentidos me trazem, a visão, a audição, o tato, o olfato, até o paladar. Quando eu entro, por exemplo, num ambiente natural, numa floresta próxima a uma cachoeira, que eu sinto a umidade vindo daquela cachoeira, eu escuto de longe aquela queda, eu sinto na minha pele a umidade, o cheiro que vem da mata, a visão dos animais da cachoeira, tudo isso me leva a uma alteração psicológica, positiva, negativa, que, a partir dali, me leva a uma interpretação se eu valoro positivamente ou negativamente. Se eu entro num local em que está tudo degradado, vidros quebrados, uma área da cidade com carros abandonados, com lixo na rua, essa ambiência me dá uma alteração psicológica e que me leva a uma hermenêutica, uma interpretação de gostar ou não daquilo, de valorizar ou não daquilo, e isso é muito individual. Blanco traz uma lição que é muito interessante, que ele diz o seguinte, que é importante na paisagem ter 3 elementos. O território, entendido como tudo que existe no entorno da pessoa, incluindo os seres vivos e as outras pessoas. O olho, né? Mas aqui ele não só o olho, ele traz o ouvido, o nariz, ou seja, os nossos sentidos. O coração, quer dizer, as nossas emoções que, vinculado entre o território e os sentimentos, eles trazem emoções, afetos e sentimentos que geram no espírito, com esse contato sensorial, a pessoa sensibiliza e se identifica a respeito daquela diversidade cultural. Então, esse processo entre a fisionomia, que gera uma ambiência, que eu interpreto pelos sentidos, que me muda, me traz um sentimento psicológico. A partir desse sentimento, então, primeiro eu sinto, e aí a partir dali eu raciocínio, eu interpreto, e eu valorizo ou não valorizo aquela paisagem, eu dou um valor ou não a essa paisagem. Então, essa dimensão valorativa, como eu vinha dito, ela vem de um processo de valoração que pega do substrato material, natural ou antrópico, o substrato imaterial, a forma de vida naquele local, que gera uma fisionomia, que gera a ambiência daquele local,
que eu sinto, recebo pelos meus sentidos, visão, olfato, audição, tato, paladar, isso me gera uma percepção, eu percebo essa paisagem. Percebendo essa paisagem, ela me gera uma modificação psíquica, positiva ou negativa, ou neutra, que leva a uma interpretação, um processo de raciocínio, e aí eu decido se eu valorizo ou não valorizo aquela paisagem. Então, essa fisionomia que a gente recebe gerando a ambiência, inclusive é prevista na Lei 6513 de 77, que trata das áreas de interesse turístico. Ela diz o seguinte: as áreas de interesse turístico devem ser preservadas e o entorno da ambientação é o espaço físico necessário para a harmonização do local de interesse com a paisagem em que se situa. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos pelo menos um sistema normativo, uma lei, que trata essa ideia de ambiência, que trata essa ideia de genius loci do local. Então, aqui, por exemplo, as pessoas numa caverna, elas sentem uma ambiência diferente do que estarem num ambiente amplo, assim como estarem em um bairro degradado, assim como quando estão em uma catedral, ou quando estão num bairro histórico, ou numa paisagem cotidiana. Todos os lugares têm essa ambiência, todos os lugares a gente considera paisagem, e todos os lugares levam a alguma valoração, a mais, a menos, positiva ou negativa. E, além disso, dentro dos elementos essenciais da paisagem, nós temos as dimensões. Sempre eu vou ter um espaço, depois eu vou ter a paisagem no tempo, e eu vou ter essa dimensão valorativa, como o ser humano, a sociedade, valora essa paisagem. Então, por exemplo, na dimensão espacial, o critério mais importante é o critério da harmonia, ou seja, o equilíbrio entre os elementos naturais, os elementos artificiais, a própria estilo de vida. Então, veja aqui, por exemplo, nesse contraste entre Paraisópolis e um prédio luxuoso no Morumbi, em que se vê a diferença de uma paisagem absolutamente rompida. Então, aqui eu tenho uma área de população, uma área de favela, eu tenho uma área de luxo, e se vê essa quebra dessa harmonia, a diferença entre as duas. Então, esse elemento, harmonia, é um dos elementos essenciais da paisagem, que depois eu vou dizer como ele interfere na valoração. Outra dimensão, mais ligado com o tempo de ocupação, é a estabilidade. Aqui nós temos uma área da Itália, do litoral da Itália, em que aquelas ocupações de casas antigas, quadradinhas, todas brancas, e aqui um bairro moderno. Também, com a maioria das suas casas todas quadradas, como tem sido a arquitetura a contemporânea agora, todas quadradinhas. Agora, por que uma paisagem eu tenho mais valor, mais valoração do que outra? Porque uma ocupação aqui se consolida no tempo com muito mais força do que uma paisagem moderna como essa. Então, da mesma forma como a harmonia entre os elementos levam a uma valoração maior da paisagem, a estabilidade desses elementos no tempo também leva a uma valoração maior. E aí eu tenho a dimensão valorativa. O que é essa dimensão valorativa? Essa dimensão valorativa é o valor que a sociedade dá para determinada paisagem. Esse valor vai ser essencial para definir mais para frente quais são os instrumentos jurídicos de proteção de uma ou de outra paisagem. Como que eu vou lidar com a alteração da paisagem, dependendo da harmonia, da estabilidade e desses critérios da dimensão valorativa. Entre eles, o critério quantitativo, a amplitude social, que eu chamo, que é se ele é local, se ele é regional, se ele é nacional, se ele é universal. Por exemplo,
eu posso ter uma paisagem que é valorizada exclusivamente por uma comunidade local, porque aquela paisagem tem ali um sentimento, foi onde a cidade nasceu, ou foi onde aconteceu um fato relevante, e que para outras pessoas que passam por ali nem notam e nem sabem aquela situação. Agora, em contraposto, eu posso ter uma paisagem de valor universal que toda a comunidade da terra, toda a comunidade humana, ou grande parte, dá valor àquilo. Por exemplo, os Alpes suíços, o Coliseu de Roma, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, as cataratas de Foz do Iguaçu, são bens valorados mundialmente em razão da expressão que eles têm. Então, esse critério quantitativo, quanto maior, mais vai ter interferência no regime jurídico. Já o critério qualitativo são os atributos de valor. Uma determinada paisagem pode ter mais de um atributo valorativo. Por exemplo, ela pode ter um fim turístico, um fim estético, identitário, a ligação que as pessoas têm com aquela paisagem, a singularidade, a beleza excepcional. Cada um desses atributos me dá mais valor a uma paisagem. E também a amplitude valorativa, ou seja, o quanto a comunidade dá valor para cada um desses elementos, desses atributos valorativos. Por exemplo, se ela é excepcional, ela tem um valor muito alto de singularidade, ou uma beleza muito alta, uma estética muito alta, uma beleza muito valorizada, ou é algo muito turístico, ou tem algo muito de identidade um valor muito alto. Então, para cada atributo valorativo, eu posso ter um nível de apropriação, se ele é médio, baixo ou alto, e uma amplitude de critério quantitativo. Então, se eu tiver uma paisagem reconhecida com valor universal, que ela seja turística, estética, identitária, singular, e com um nível muito alto de proteção, muito alto de apropriação, de valorização, eu vou ter que ter uma proteção muito maior do que uma paisagem cotidiana, que tem uma apreciação simplesmente local, sem atributo nenhum, em que a própria comunidade local não dá muito valor para ela. E essa paisagem pode ser muito mais maleável, muito mais alterável do que a outra paisagem, especialmente se ela for menos estável ou mais estável, tiver menos harmonia ou mais harmonia. Então, são os critérios que são levantados nessa situação, os critérios que a gente usa para a valorização da paisagem. E um outro conceito muito importante nessa linha é o de unidade paisagística. Tá? Essa lei da Comunidade Autônoma da Cantábria traz o seguinte conceito de unidade paisagística. É a área do território que, como resultado de combinação específica de componentes paisagísticos de índole ambiental, cultural e estético e dinâmicas históricas, possui um caráter particular, homogêneo, coerente e diferenciado dos seus colidentes. O que é isso, gente? A unidade paisagística, assim como nós temos a unidade da bacia hidrográfica para definir a interferência do recurso hídrico naquela localidade, onde nascem os rios e seguem para um rio principal, eu tenho uma unidade ali que é a bacia hidrográfica. Na paisagem a gente tem a unidade paisagística, que é vista pela questão da harmonia. Essa harmonia pode ser estrutural, a forma como é feita essa paisagem. Eu tenho uma paisagem de montanha, eu tenho uma paisagem urbana. Ela pode ser funcional, ou seja, como é utilizada essa paisagem, ou ela pode ser visual, naquele campo de visão. E muitas vezes, esses três elementos trazem essa definição de uma unidade paisagística. É claro, é muito difícil você estabelecer um parâmetro exato, onde começa uma paisagem e termina outra. É só você pensar em qualquer caso de paisagem urbana e rural. É muito difícil você ter o término de uma cidade aqui termina a parte urbana, ali começa a parte rural. Por mais que haja uma lei que delimite, você tem sempre aquela zona de transição entre a que a cidade começa a ficar escassa, com
indústrias, com algumas chácaras, com casas de veraneio, até a hora que você sabe que está num ambiente rural. Então, essa definição da unidade paisagística é importante para a definição futura do regime jurídico daquela localidade. Então, como eu vinha dizendo, essa zona de certeza e a zona de transição. Nessa escultura romana do século II aqui, que está no Louvre, a gente pode ter ideia de esse centauro, uma parte você considera ele, verifica que é a parte humana, outra é a parte animal de cavalo, mas existe uma zona de transição em que não se sabe muito bem se você está na parte animal ou na parte humana desse centauro. Assim é também a paisagem. Você tem essa zona de transição que não é muito clara, mas compete aos estudiosos definir essa unidade paisagística para que se possa dizer qual o regime jurídico daquela unidade paisagística. Então, assim, eu termino essa nossa segunda aula, em que eu trouxe para vocês o conceito dos elementos essenciais, a harmonia, que tem a ver com o espaço geográfico ali, a questão da estabilidade no tempo e as dimensões, além das dimensões, a dimensão valorativa. Então, a dimensão material ali, espacial, que o critério forte é a harmonia, a dimensão temporal, que o critério é a estabilidade, e a dimensão valorativa, que nós temos ali a amplitude social, nós temos os atributos valorativos e a gente tem também a forma de apreciação desses atributos valorativos, se é alta, se é média, se é baixa. Também trouxe a questão do conceito de unidade paisagística, que é aquilo onde nós definimos a localidade daquela paisagem, em que nem sempre é estanque, como aquela foto que eu mostrei, entre a paisagem da favela de Paraisópolis e daquele prédio do Morumbi. Na maioria das vezes você tem uma zona de transição, mas competirá aos profissionais da área da paisagem, os geógrafos, os historiadores, os arquitetos definirem essa unidade paisagística.